Saudações a todos. Então, hoje, finalizando o estudo que temos feito do livro Dramas da Obsessão, psicografado pela médium Ivone Pereira, e quem nos traz esse relato é o Dr. Bezerra de Menezes, né? Em que ele nos fala, logo no início do primeiro capítulo, a necessidade que ele passou a perceber em relação a uma grande quantidade de médiuns que se mantinham ali meio adormecidos, com uma preguiça mental, né, para as reflexões, para os estudos. Então, ele busca, através de exemplificações, né, de situações conhecidas por ele, de fatos reais, nos trazer o conhecimento sobre a obsessão, a desobsessão, os trabalhos que acontecem no plano espiritual nesse sentido, tudo que é arquitetado e encaminhado para que se dê o trabalho de desobsessão, os encaminhamentos necessários, assim como a participação dos médiuns encarnados nas casas espíritas em que se desenvolvem os trabalhos de forma séria, portanto, tendo a presença, garantindo-se a presença de espíritos idôneos, né, comprometidos com o bem. Então, tudo isso foi o objetivo de Dr. Bezerra de Menezes ao nos trazer essa trama desta família de judeus no século XVI, em Portugal, em Lisboa, que se viu, né, muito perseguida ali pelo clero, pela igreja, pelo chamado Santo Ofício, né, foi a Inquisição, que foi terrível, especialmente na Espanha e Portugal. E nós fomos vendo então todo um encaminhamento e vimos que conseguiu-se atrair, encaminhar esta família de judeus, que há 400 anos ou há 4 séculos não reencarnavam pelo processo de endurecimento, pelo ódio, ainda não tinham se colocado em condições favoráveis para ter uma encarnação proveitosa, porque sempre é visado ali o momento adequado para o retorno à carne, pelas necessidades e pela possibilidade de aproveitamento da encarnação. O grupo de inquisidores, aqueles ligados ao inquisidor, que arquitetaram tudo ali, reencarnaram várias vezes e constituíram família, né? Se ligaram pelo crime, constituindo, retornando como família. E esta família, né, nas encarnações e no plano espiritual também, passou a ser muito perseguida por esse grupo de judeus que eram, como nós vemos na narrativa, homens, uma família honrada, né? Mas que diante daquela dor tão grande, né, de ver ali o Timóteo, pai, vendo os filhos passando por aqueles suplícios todos na sua frente, a própria Esther sendo aviltada na frente ali de todos eles, isso machucou demais, a ponto de deixar esta família destilando, digamos assim, o ódio por 400 anos, até que conseguem, pela misericórdia divina, atrair a esta família, né, para uma casa espírita. E aí nós vimos todo o desenrolar, né, dos trabalhos, a própria sobrinha Esther que se fez presente e tem sido muito elucidativo esse processo de nós conhecermos melhor até quem são os obsessores, né? Quem pode se tornar um obsessor? De uma hora para outra nós podemos nos tornar um obsessor na medida em que não conseguirmos lidar, perdoar com as situações que porventura, queira Deus que não, mas que
podem nos alcançar. Assim como alcança tantos, podem com certeza nos alcançar. E serão os nossos testemunhos mais difíceis, né? De perdoar aqueles que trazem um dano maior para nós ou para os nossos. Mas vamos retomar então o que estávamos vendo no texto. Durante o espaço de tempo que ali passaram na casa espírita, assistiram graves e quedos, acomodados entre a assembleia de ouvintes, como quaisquer encarnados. Então, é o que acontece numa casa, né? Os espíritos se achegam, são trazidos, encaminhados e ficam ali, acomodados, né? Também acomodados, tanto quanto os encarnados se acomodam numa reunião espírita. E nós, então, acionando a técnica do laboratório do mundo invisível, criávamos para os seus entendimentos, valendo-nos do poder da nossa vontade, os panoramas expostos pelos oradores e explicadores, panoramas que eles passavam a ver como em cenas teatrais ou cinematográficas, pois que as vibrações desta casa de comunhão com o alto, por se conservarem imaculadas, facilitavam a delicadeza e a eficiência do melindroso sublime trabalho. O que está sendo dito aqui? Acontece nas reuniões espíritas, né? Nas reuniões, nas casas sérias, em que a espiritualidade, os técnicos, né, que se encarregam dessa tarefa, chamado arquitetos espirituais, digamos assim, né? São aqueles especializados em se utilizando do ectoplasma, que é uma emanação que parte das nossas células orgânicas, portanto, são emanações que são captadas ali dos presentes, dos participantes, né? Não havendo pessoas, poderia ser retirado de árvore, da natureza, enfim. O ectoplasma, né? Que é emanado pelos seres vivos. E trabalhando, né, essa substância ectoplasmática, eles compunham quadros, cenas vivas, né? Essa tela cinematográfica, se as nossas telas estão tão avançadas, né? No plano espiritual, elas têm um movimento tal, uma vida tal, que quem está assistindo se sente participante, né? Tal a vivacidade com que as cenas que são mostradas se apresentam. Então, de acordo ali com o tema que estava sendo abordado, de acordo com as preces que eram elevadas, eles iam plasmando, utilizando-se desse ectoplasma, as cenas, né, que colaboravam para o entendimento dos espíritos, que além de ouvir, podiam ver as cenas, né? Então, são situações muito interessantes que ocorrem no plano espiritual, né? Através do que é dito, eles vão montando aquelas cenas. Um curso eficiente, pois, de legítimo cristianismo e de filosofia espírita levaram a efeito os antigos hebreus através de tais processos, visitando ainda outras agremiações merecedoras da nossa confiança. Olha, interessante. Então, eles ficaram ali hospedados nesse centro espírita, onde tudo começou, mas visitaram também outras agremiações merecedoras da nossa confiança e observando outros tantos adeptos fiéis às recomendações do Consolador. Então, tiveram a oportunidade de visitar outros ambientes. Pela mesma época, outros sim, foram-lhes demonstrados em aprendizado através de dolorosa, mas grandiosa exposição da retrospecção da memória, exame consciencial dos arquivos mentais, os antecedentes do drama terrível de Lisboa.
Então, isso acontece nas sessões. E aconteceu, evidentemente, eles estavam em sessões mediúnicas de desobsessão. Então, o que acontece nas sessões? Para ajudar os espíritos, o espírito obsessor, ele não quer se apropriar das recordações. Um espírito em condições normais, ele se interessa pelo seu passado, né? Até para entender o seu presente. Normalmente ele se interessa pelo seu passado. Mas o obsessor, que precisa alimentar o sentimento de ódio, ele não tem nenhuma intenção de recordar-se do passado. Para ele, o que importa, a obsessão, é justamente o momento, a situação que ele viveu e que causou aquele dano que para ele torna-se imperdoável. E eles não têm nenhum interesse, porque eles não querem lembrar-se de nada, absolutamente de nada, que fragilizaria. Então, ali nos trabalhos de esclarecimento, de orientação, que fazemos junto do espírito, quantas vezes tão revoltado e tão sofrido, portanto, né? Buscamos quantas vezes ali trazer à memória, resgatar nesses espíritos as memórias afetivas, recordando-se de uma canção de ninar, recordando-se de um colo, do calor de um colo, de uma mãe afetuosa, recordando-se ali daquela presença daquele pai. Então, sempre, sempre, pela intuição, vamos buscando trazer a lembrança, né? A lembrança daquele espírito, trazendo para a consciência daquele que está sendo ali naquele momento, está em tratamento, digamos assim, né? Trazer essas memórias afetivas, mas muitos deles se recusam, eles não querem. Mas todo o trabalho vai sendo direcionado, é uma música que começa e mexe com eles, é uma frase que falamos e que toca o coração, e assim vão se abrindo brechas para que esse quadro, né, esse quadro plasmado por esses arquitetos espirituais, seja mostrado a eles. Retirado do quê? Da onde são retirados? Dos arquivos mentais deles mesmos, porque está lá em cada um de nós, todos nós temos um perispírito, que é o nosso corpo espiritual, o corpo astral, como Paulo de Tarso chamava, né? E esse corpo astral, esse corpo espiritual, esse perispírito é o veículo de manifestação que temos, né, no plano espiritual e que é o nosso veículo de manifestação. O corpo físico, ele é transitório, ele é um pequeno período enquanto estamos aqui encarnados, porque a verdade nas tantas encarnações, porque a verdadeira pátria do espírito é o plano espiritual. Nos internamos em corpos de carne para darmos conta ali dos nossos aprendizados, das nossas experiências, das nossas necessidades. E então aqui vai começar para eles, né? Esse quadro plasmado em que eles vão se ver no passado. Então vamos lá. Os antecedentes do drama terrível de Lisboa, porque com certeza, né, há de ter situações lá atrás na vida desses espíritos que proporcionaram essa situação presente. Então, o que é relatado aqui? Aboabe e filhos haviam existido em Jerusalém ao tempo dos primeiros cristãos, como autoridades judaicas e romanas, então, ora judaicas, ora romanas, né? Ali no passado distante, aos tempos dos primeiros cristãos, que compõem justamente os 3 primeiros séculos, né? Após a vinda de Jesus. Exercendo então sobre os inofensivos adeptos do cristianismo
nascente atrocidades análogas. Então, o que eles vão ver? Que eles fizeram parte daqueles que exerceram, né, sobre os inofensivos adeptos do cristianismo nascente. Atrocidades análogas, quer dizer, semelhantes às que tantos anos mais tarde vieram a experimentar, por sua vez, sob as garras da Inquisição de Portugal. Então, tudo aquilo que aconteceu aos cristãos dos primeiros tempos, jogados aos leões famintos, colocados como tochas incandescentes, porque ateava-se fogo nos seus corpos em postes, como tochas para iluminar, né? E trazer ali um clima, um êxtase, aquelas festas nos circos de Roma. Então, eles participaram de tudo isso. Então, tudo isso foi mostrado a eles. Então, compreendendo claramente a lógica dos fatos ou a lei de causa e efeito, humilharam-se, reconhecendo o erro em que incorriam havia séculos, e, desfeita em lágrimas de sincero arrependimento, renderam-se à evidência da irresistível doutrina do amor, do perdão e da fraternidade, que desde os dias longínquos do Calvário irradia redenção para a sucessão dos séculos. E constataram, assim, que aquela fé clerical, que sob os auspícios do Santo Ofício de sacrílega memória, se pretendeu impor pela crueldade da violência, longe estava de se assemelhar às blandiciosas lições daquele doce Rabboni, que recomendava aos seus discípulos: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quando Leonel, que desde 4 séculos vem expiando as tenebrosas consequências dos seus crimes de inquisidor-mor, presentemente arrependido e lamentando o passado, encontra-se em vias de ressurgimentos gerais para a definitiva regeneração, disposto aos mais severos testemunhos exigidos pela consciência para a própria reabilitação. Seus trajetos pelas estradas do futuro, tais como os da sua filha Alcina, o antigo João José, espião de Azambuja, serão ainda ásperos, visto que, ao demais, o suicídio por obsessão não os isentou de responsabilidades, pois se houve efetivamente sugestões externas impelindo-os ao feito macabro, que ele está se referindo aqui ao suicídio, estas sugestões, no entanto, lhes não tolheram a possibilidade de raciocinar para se defenderem, arredando-as o que não fizeram, porque realmente preferiam as paixões arrasadoras do mundo ao suave contato mental com o amor de Deus através da prece, que lhes teria fornecido forças de resistência contra a tentação. Prontos se encontram ambos, mas agora, sinceramente, a estreitarem nos braços definitivamente aqueles pobres judeus que outrora lhes franquearam confiantes a intimidade do lar doméstico, esperando da sua bondade pessoal o mesmo respeito e consideração idêntica. E o farão, afirmaram ambos, em momento solene de certa reunião no mundo invisível, em presença de instrutores dedicados por amor daquele eterno Deus, cujas leis protetoras lhes forneceram ensejos novos de resgate e reabilitação dos crimes passados. Então, tudo planejado para a volta
à volta desse grupo, né, que pertenceu ali à Inquisição. O casal, né, acolheria esta família de judeus, assim como foram acolhidos na casa daqueles judeus que tão bem os recebia por anos e anos. Acrescentarei, diz Dr. Bezerra de Menezes, finalmente que o antigo rabino Timóteo Aboabe, já reencarnado nos dias atuais, receberá em seu futuro lar conjugal, como filhos de um consórcio legítimo, além dos seus mesmos 3 filhos de outrora, em novas experiências de reabilitação e progresso, também aquele pobre Leonel e sua filha Alcina, aos quais impeliu ao suicídio através de um constante, sistemático trabalho de obsessão simples e ignorada. Então vejam a composição daqueles que viriam como pais, recebendo ali aqueles que por sua vez trariam não só os filhos do passado, né? Como também o Leonel e a Alcina, né? É uma coisa maravilhosa. E assim sendo, terá de arcar com as provações e as responsabilidades de pai carnal daqueles que renascerão envoltos no angustioso complexo oriundo do suicídio, porque eles não levaram, esses judeus não levaram aqueles de passado culposo, sim, né? Mas foram levados a um processo de suicídio. Então iam acolher a esses espíritos tão adoentados e tão sofridos. E Joel, Saulo e Rubem, né, que são os irmãos, serão por isso mesmo irmãos consanguíneos daquele que foi o terrível Azambuja de sinistra memória, como daquele ignóbil João José, os quais, porém, se vêm redimindo lentamente através de penosos, mas eficientes serviços expiatórios concedidos pela lei divina da reencarnação. Assim é, meus caros amigos, nos fala Dr. Bezerra, que o conhecimento legítimo da doutrina espírita, como a boa e lúcida prática da mediunidade, resolvem problemas seculares, pois não esquecereis de que foi através da mediunidade bem orientada, à luz do Evangelho do Cristo e sob o rigor da ciência transcendental, que os aboabes se encaminharam para a regeneração individual, e que a família de Leonel, igualmente convertida, sob orientações espiritistas, obteve forças e ensejos para o único alvo que lhe caberia atingir, a fim de lograr serenidade para progredir moral e espiritualmente, isto é, o amor, o respeito, as soberanas leis de Deus. E assim finalizamos esse estudo tão enriquecedor. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo do livro Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. Finalizei o capítulo 22, Desafio Afetivo, e peguei uma passagem do livro Momentos de Consciência, da Joana de Ângeles, o capítulo 4, Conflitos e Consciência, para a gente complementar o nosso estudo. Não deu para finalizar semana passada, vou finalizar aqui agora. Vou retomar do começo do parágrafo. Cabe-lhe, portanto, logicar para agir, medir as possibilidades e produzir, trabalhando pelo aprimoramento interior, que responde pela harmonia psicofísica do seu processo evolutivo. Aí que eu interrompi. A consciência alarga os horizontes do pensamento, facultando a saúde real, que se expressa como equilíbrio perante o cosmo. Sendo a criatura um cosmo em miniatura, é regida pelas mesmas leis do grande universo.
Desse perfeito entrosamento entre os pequenos e o grande foco surge a harmonia, que é a sua mais nobre manifestação. Os fenômenos conflitivos que se manifestam na conduta e na emoção da criatura são efeitos do estágio em que se encontra o espírito reencarnado. O organismo, amoldando-se aos sutis equipamentos espirituais, reflete a necessidade de progresso que o caracteriza, impelindo-o à incessante transformação intelecto-moral, sua meta, sua busca. Ademais, face à historiografia do seu passado, o ser ainda padece conflitos que lhe são sugeridos e transmitidos por sequazes ou vítimas espirituais de jornadas transatas, que a morte não aniquilou. Diante da palpitante e frequente manifestação dos conflitos nas vidas humanas, Allan Kardec solicitou esclarecimento aos numes tutelares, conforme se lê na pergunta 361 de O Livro dos Espíritos. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. O que equivale dizer sem conflitos. Desse modo, a superação dos conflitos se dará mediante o esforço ingente oferecido pelo ser em evolução que se deixe planificar. Voltando agora ao livro Mereça Ser Feliz, vamos para o capítulo 23. Fuga do mundo. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. É uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, item 10, o homem no mundo. Fuga do mundo. Fenômeno comportamental que vem avassalando alguns companheiros beneficiados com o conhecimento espírita. Sua característica mais marcante é a de querer conviver somente entre companheiros de idealismo, com extrema limitação para entender perfis éticos e sociais que destoem da performance doutrinária evangélica. Afora os conflitos naturais, sofridos em razão da necessária adaptação do homem depois que toma contato com as diretrizes espirituais, podemos classificar essa fuga do mundo, quando se torna persistente e sistemática, como verdadeira inconformação com as vicissitudes corporais. Cataloguemos tal episódio da vida mental de síndrome de além-túmulo, pelo motivo de ser a vida espiritual o objeto de desejo de semelhantes casos. A síndrome de além-túmulo pode ser classificada como um comportamento neurótico de transferir para um mundo ideal as esperanças e expectativas do dia a dia no mundo real. É uma fuga, uma transferência, como mecanismo de defesa de questões íntimas não resolvidas e dolorosas, resultantes principalmente de frustrações e insatisfações para o homem encarnado. Faz-se algo hoje pensando em colher na imortalidade, no futuro, sem nutrir-se dos benefícios dessa ação no hoje e no agora, vivendo um mundo imaginário desconectado dos sentimentos. Seu traço principal é a negação dos prazeres humanos, com os quais seu portador carrega sofríveis desajustes. Apresenta-se esse conflito interior com variados assuntos, como a riqueza, a beleza, a inteligência, a virtude e outros temas existenciais.
Por isso é comum projetar julgamentos estereotipados e repreensivos à conduta alheia, exatamente naqueles embates que a criatura carrega. Doentio nesse lance da vida mental é a suposição que se elabora para si mesmo sobre os futuros frutos que obterá na vida dos espíritos, simplesmente pelo fato de aguentar resignadamente as dores pelas quais vêm passando. Quando tais dores, nesse tipo de vivência, são desajustes de inaceitação e rebeldia, provas morais adicionais e distante das provas reais, ante os quadros de aferição terrena a que todo espírito reencarnado está submetido com mais ou menos intensidade. O conhecimento espírita, para agregar valor espiritualizante, precisa ser contextualizado, ou seja, adequado à vivência prática de quem o possui, respeitando sua individualidade, seus problemas e suas qualidades. O acúmulo de informações sem a devida renovação da experiência de viver e conviver poderá, em algumas situações, servir ao interesse pessoal na sutil fuga dos deveres que a Terra impõe como planeta expiatório. Abençoada é a literatura espírita, mas a cultura humana, que é construída a partir das informações e experiências entre os homens, transportou com certo exagero as avaliações de boa parte dos adeptos espíritas para o mundo espiritual, as existências passadas e a influência dos desencarnados. É a velha dicotomia do passado, presente e futuro no campo da fragmentação da realidade mental. Verdadeiramente, o presente é a nossa realidade. Contudo, o atavismo do reino dos céus, ressumando do passado, conjugado às esperanças futuras na vida extrafísica, determina ampla soma de desencontros com as desconfortáveis experiências que todos temos que passar para aquilatar valores e vencer imperfeições. Essa síndrome, portanto, gerou uma cultura de supervalorização das questões do mundo extrafísico, trazendo como consequência a negação da relação com o mundo físico. 3 são os resultados éticos e emocionais de semelhante postura mental: a transferência de responsabilidade sobre os insucessos pessoais, imputada a espíritos e karmas, negação do passado da atual existência pela camuflagem de medos, frustrações, desejos, culpas e sentimentos. São as máscaras emocionais. Foco dos pensamentos centrado no tipo de relações sociais das colônias de além-túmulo contidas na literatura espiritista. Ante essa cruel vivência da vida interior, torna-se escassa a autoestima, enfraquece-se o desejo de progresso e espera-se resultados ótimos na vida além-túmulo, pelo simples fato de apenas pertencer às fileiras de serviço ou frequência das casas doutrinárias, como se assim todos os problemas estivessem solucionados. E quando encontra decepções e surpresas desagradáveis na própria convivência com os companheiros de tarefa, melindra-se ostensivamente, afogando-se em mágoas e deserções irrefletidas, supondo que novos karmas surgiram para elevá-lo ainda mais na escala de sua suposta ascensão. Muita oração e paciência requisitam tais corações em nossas fileiras. São doentes graves e podem carecer de tratamentos especializados dos ramos da psique, quando essas desarmonias são persistentes e progressivas. Evita, desse modo, fugir de teu mundo. Não espere um grupo de cooperadores celestes na esfera de tuas ações espíritas, relegando o trabalho educativo de ti mesmo
ao preço da incipiência e descuidos alheios. Os dirigentes conscientes e comprometidos ensejem um ambiente doutrinário que conecte o tarefeiro com seu mundo, interagindo sempre o centro espírita com a sociedade e seus problemas, fortalecendo seus irmãos para viverem no mundo sem serem do mundo e para serem espíritas sem desejarem ser anjos. Vemos assim mais uma faceta sutil das batalhas do espírita na Terra, que apela com urgência para a arregimentação de grupos espíritas mais humanos e acolhedores. Grupos que saibam estender mãos e coração a essas desarmonias provacionais, tonificando o necessitado de forças novas e soluções realistas libertadoras. Grupos que tenham competência de demonstrar socorro e rota a quem lhes busca, independentemente da natureza de sua problemática, de educar para entender que cada criatura é o arquiteto do seu destino, o construtor de sua felicidade, apontando-lhe o estudo e o trabalho indispensáveis para seu reajustamento ante as dores do mundo. Indispensável constatar que semelhantes grupos só podem ser construídos se seus condutores forem criaturas que vivam o mundo da realidade física com coerência e possuam respostas para os conflitos humanos, porque as buscaram para superar suas próprias lutas íntimas. O bom dirigente é aquele que passa a experiência e expõe seus caminhos sem, contudo, acreditar que eles sejam os melhores ou que vão servir para todos. Certamente, conquistando a harmonização afetiva consigo mesmo, o homem conseguirá sentir com mais exatidão e realismo a vida que o cerca. Seu pensamento refletirá a nobreza dos seus desejos. As atitudes falarão de sua compostura moral, e então ele assumirá suas responsabilidades com muito mais empenho e dedicação, aprendendo a amar a todos e a tudo como são e estão. Por sua vez, prosseguindo seu caminho de compromissos com a consciência, inderrogavelmente, praticando o bem sem cessar, o que nos faz recordar a sábia alocução entre Allan Kardec e os espíritos superiores, assim descrita na questão 642 de O Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Companheiros da jornada carnal, a Terra é uma universidade prodigiosa para nossas necessidades. Fugir de contribuir com o progresso e o crescimento desse planeta é ingratidão e inconsciência. Para almas em nosso estágio, nós que já recusamos o mal, mas ainda temos o desejo do bem embrionário, ela é farta despenseira de bênçãos. Aprendamos a amar as leiras terrenas. Conquanto os conflitos que carregamos, mesmo com os anseios não satisfeitos, inconformados com as lutas e com tendências para a reclusão opcional, sigamos sempre o ideal da melhora, cultivando resignação ativa, sem acomodar, ampliando os sonhos, sem deixar de trabalhar e se esforçar. A desistência ou a fuga fazem-nos jornadeiros insensatos e desculpistas, covardes e indiferentes à riqueza da vida. A insatisfação crônica não será remediada com vida ascética e puritanismo, porém com nobre devoção ao dever, levando-nos paulatinamente a redescobrir a alegria de viver e o fulgor glorioso da paz através dos sacrifícios em equilibrar-se, enfrentando o nosso infeliz passado,
onde se encontram as causas reais das dores que nos atormentam. Vigiemos a conduta para não transformarmos-nos para as compensações ilusórias das viciações, ou na aceitação desonrosa de vender a alma a novas formas de prazer, nas derrapagens morais da corrupção no ganho fácil. E jamais esqueçamos em tempo algum que a solução definitiva da síndrome de além-túmulo será aprender a amar a oportunidade do renascimento, por mais escassez e dureza nas provações, fazendo o melhor que pudermos e com muita fé, na abundância da misericórdia de Deus. Eu vou completar aqui com o último parágrafo da mensagem O Homem no Mundo, que é desse item 10. Eu li o começo, eu vou ler agora o último, para a gente fechar esse capítulo. Não imagineis que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e cobrir-se de cinzas. Não, mais uma vez, não. Sede felizes, de acordo com as necessidades humanas, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Uma boa semana a todos.